Então tá, pessoal. Aqui então a gente vai dar sequência, né? Na parte de análise de Rankine, onde a gente vai trabalhar agora então com o ciclo, né? Com regeneração, né? Extraindo 20% do vapor entre os dois estágios da turbina, que a gente modelou anteriormente, né? Com dois estágios, né? Então, e com fazendo o reaquecimento depois do primeiro estágio. E vamos extrair 20% para pré-aquecer a água que sai do condensador e eleva então faz uma pré, né, um primeiro estágio de elevação de pressão numa bomba para 1.7, 1.27 megapascal e depois, né, eleva para o 16,7 megapascal. E vamos analisar aqui o resultado. Esse que a gente não analisou, então, analiticamente, né, de forma simplificada no Excel, vamos fazer só a simulação, tá? Então, vamos voltar aqui para o Aspen, né? Vamos aqui salvar como é, colocar então aqui o Rankine então com regeneração, né? Salvar esse cara. Beleza. Então tá. O que que a gente vai então modificar aqui no ciclo, né? É, aqui então, ó, depois do primeiro estágio aqui, ó, antes de, né, ele reaquecer, certo, né? Ele ir para a caldeira, reaquecer e vir para cá, né? A gente vai extrair vapor, né? E esse vapor vai pré-aquecer a água aqui, né? Até teria duas aplicações aqui. O mais usual, né? Logo na saída da extração aqui da turbina, né? Ou poderia ser antes aqui, depois do estágio de reaquecimento, tá? Então aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, então, esse ciclo, né? Vamos no estágio de reaquecimento aqui e vamos desconectar ele aqui do 4x, né? Então, desconectei aqui. Eu acho que eu não dei um enter aqui só, né? Tá. Beleza, dei um enter aqui, desconectei, beleza, tá? É, E o que que a gente vai fazer aqui então, né? Eu vou dar, nesse caso, eu vou dar um pause nele na simulação, por qual motivo aqui, pessoal? Como eu vou separar, ele pode, o vapor em duas partes, né? Ele pode se perder um pouco na análise, né? Então, eu vou separar um pouco aqui, eu vou deixar ele travado aqui um pouquinho. Então, aqui, para fazer uma separação, posso usar exatamente esse elemento aqui, né, tem o mixer, que a gente vai usar depois, né, para, digamos, misturar, né, dois elementos após a condensação aqui para aquecer a água. E eu posso fazer essa separação aqui, né, que é esse elemento aqui no lado, né. Então, a gente tem o T ali, né, que ele faz essa separação. Então, vou colocar esse elemento aqui, colocar como entrada, então, 4x, tá? E daí ele vai ter duas saídas, né? Ele vai ter a saída, vou botar assim, o 4XA, né? E ele vai ter aqui o 4XB, digamos, né? 4XB. Tá, beleza. E aqui a gente pode trabalhar daí nos parâmetros, né? Então, o quanto vai ir para cada, né? Então, 4XA a gente vai seguir, né, o fluxo normal, então vai ir 80% do vapor, né, para o segundo estágio. E aqui a gente vai usar 20%, né, para pré-aquecer a água, né? Então vamos usar aqui 0,2, tá? Então tá, fizemos essa modificação aqui, tá? Até aqui a gente pode botar, né, deixar para depois para ele resolver o sistema. Muito bem, então vamos fazer agora, primeiro, né, esse caminho associado, né, esse vapor que eu estou extraindo aqui. Então esse vapor que eu estou extraindo, eu vou pré-aquecer a água aqui antes de entrar na caldeira, tá? Só que para fazer isso, o que que vai ser utilizado? Eu vou fazer uma modificação aqui, né? Então, vamos desconectar aqui, né? Inicialmente, então, desconectei aqui inicialmente, ok, tá? E o que que eu vou fazer aqui, ó, né? É, a saída agora aqui, ó, né? Não vai vir direto aqui, né? Que seria o nosso 2, né? Então, ele ficou aqui como 2, né? Ok. Isso que a gente pode manter talvez como 2x aqui um pouco, tá? Vamos manter como 2x esse cara aqui. Então, tá aqui, né? O 2x, vou deixar aqui pro lado, tá? Muito bem. Então, esse 2x, ele vai entrar num mixer, né? Ah, outra característica aqui, né?
Isso daqui, então, ele vai vir, né, com uma dada. Depois a gente ajeita os pontos aqui, né? Ele vai vir aqui, né? Só que ele vai reduzir a pressão aqui, não vai ser aquela mesma pressão de antes. Vamos montar primeiro, depois a gente vai alterando os valores aqui para fazer a correção, tá? A gente vai fazendo no passo a passo aqui. Até o que que a gente já pode fazer, ó? Aqui, como está resolvido, a gente pode conectar para ele ir resolvendo. Vamos conectar aqui a entrada, que ele vem do 4XA ali, né? Que é 80% do vapor, ele vem aqui, tá? Beleza. Então aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar ele para resolver, tá? Ó, porque daí ele vai resolvendo, né? Ó, vem aquela temperatura lá de 300 e poucos graus, aqui reaquecia, né? Reaquecia, reaquecia para 538, né? A única diferença está vindo que 80% do fluido, né? Baixou aqui para 32 graus, né? Após a turbina, né? Mistura de vapor de líquido, condensou aqui, eu só tenho líquido, né? Em a pressão baixa ali, né? 4,8 kPa, e agora veio aqui para a bomba, né? Então aqui o que que a gente vai fazer? Aqui após a bomba, ele vai para qual pressão? Ela vai para 1,27, a gente viu lá, ó, 1,27 megapascal. Ó, já resolveu. Beleza. Tá. Agora a gente vai misturar isso daqui com o que aqui? A gente vai misturar isso daqui, então vamos usar um mixer. Vamos colocar o mixer aqui, tá? Eu vou rotacionar ele, é, só um pouquinho aqui. Eu quero deixar ah, rotacionar ele 270, exatamente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu dar só, vou usar o pan aqui para dar uma ajeitada na posição. Então, no mixer aqui vai entrar o quê, ó? Ele vai entrar os dois, né? Ele vai entrar lá o 4xB, né? E vai entrar aqui o 2x, né? Para eu combinar esses fluidos aí, tá? Beleza? E aqui ele vai ter uma saída, né? Que vai ser, né? O nosso aqui, um 2Y, vou chamar assim, né? Porque seria a continuação do que era o 2 antes, né? Então tem um 2Y aqui. Beleza? Então aqui, ó, né? Ele já está fazendo a combinação desses dois elementos, tá? Aqui, basicamente, o que que ele vai fazer, né? Ele vai considerar, né? Que é um tipo, né? De aquecedor, que é o aquecedor de mistura, né? Tem aqueles também que são de passagem, né? Ou seja, passaria o vapor, né? Ah, a água passaria, por exemplo, por uma tubulação, o vapor passaria, né, sobre essa estrutura e depois voltaria aqui para condensar. Ou pode ser também, que é o caso aqui, né, que é um aquecedor de mistura, né? Eu misturo ali a água e o vapor, eu tenho um resultado aqui na saída. Então aqui eu vou molhar de exemplo, ó. Aqui, ó, vem 336 graus, né, de fluido. E com qual vazão, né, ó. Então, 336 graus. E vem aqui 2,2, né, tá em quilo por hora, né, por isso está valores elevados, 2,12 quilo por hora, na 10 na 5 quilo por hora, né. E aqui vem quanto? Vem uma temperatura mais baixa, ó, 32 graus, né? E vem, né, claro, aquele 80%, uma massa maior, né? Então aqui eu venho com 8,4 vezes 10 na 5, tá? E o que que eu tenho na saída aqui, ó? Na saída eu tenho, tá? Só no estado líquido. Por que ficou só no estado líquido, né? Porque a quantidade no líquido, em pressão mais baixa, era bem maior que a de vapor, né? Então, como resultante aqui, o que que tem? Tem uma temperatura, ó, em vez de ser 32 graus lá na entrada da caldeira, eu vou entrar aqui com 165 graus. Então, isso que vai me reduzir, né? O consumo de combustível, né? Por outro lado, como a gente vê aqui, ó, né, menos vapor vai passar pelo segundo estágio da turbina e ele vai diminuir um pouco a potência elétrica, tá? Então, aqui eu tenho só o estado líquido numa temperatura mais elevada, tá? O que está faltando agora aqui, né? Eu elevar a pressão, né, para a pressão de entrada da caldeira, tá? Então, o que a gente vai ter que colocar aqui? A gente vai ter que colocar
mais uma bomba, né? Então, vamos colocar aqui mais uma bomba, aonde qualquer característica dela aqui, né? Vai entrar 2y, né? Vamos, né, chamar um último aqui, um 2e, digamos assim. Vamos chamar isso daqui, né, de uma potência elétrica da bomba 2, digamos assim, né? Muito bem, tá? E tá todos os elementos aqui, ok? Esse cara aqui eu vou deslocar para cima, só para ficar assim. É, Aqui eu vou dar um espaço para cima aqui só para ficar visual. Então agora aqui o que que a gente vai ajustar, né? Só a pressão, né? Para qual pressão ele vai? 16,7, que é a pressão do primeiro estágio da turbina, né? 16,7 megapascal. Muito bem. Agora aqui, né? Teoricamente é só fechar o ciclo com 2E aqui e fechou, ó. Tá resolvido, beleza? Então, vamos agora aqui para nossa análise. Ó, observe que a gente não tem esse elemento aqui, né? Então, a gente vai fazer um mover ou copiar o Rankine é, com reaquecimento, tá? E esse cara aqui a gente vai chamar de Rankine. Ele é com reaquecimento, né? É vapor superaquecido, mas ainda tem a regeneração, tá? Rankine de regeneração, tá? Então aqui, ó, essas características aqui nós vamos apagar, tá? Porque não faz sentido, porque isso que era da análise simplificada. Esses valores a gente precisa manter para ele fazer esses cálculos aqui no lado. Mas o que que é esperado? Que a gente tenha um aumento do rendimento se eu comparar simulação com simulação no ciclo de Rankine com regeneração, tá? Então vamos ver aqui se vai corresponder ou não, tá? Só aqui um detalhe, né? É, Vamos manter a mesma eficiência diabática das bombas aqui, então era 85, né? Então vamos manter isso daqui, tá? Então, vamos lá. A bomba agora tem dois estágios, né? Então, aqui, ó, desculpa, 1,23, né? Não, ali embaixo, né? É, tá em quilo, né? Então, 0,34 mais 6,02, né? Então, aqui vai aumentar um pouco aqui, né? 0,34, então, 0,34 mais 6,02, tá? Esses daqui são os novos valores. Vamos ver aqui, ele atualizou. Atualizou, era esse aqui o mesmo da outra, só para. Não, era 87 aqui, né? Vamos usar os mesmos valores aqui, então, tá? Vou olhar de novo aqui, então. 0,34, continua aqui. Se eu olhar em mega, né? Ali está em quilo. E aqui eu tenho 0,59, né? Então, 0,34 e 0,59. 0,34, 0,59. Não, 0,59 não. 5,9. 5,9, tá? Então, até vamos fazer um pouco mais preciso aqui, né? É 5,89, na verdade, né? Um detalhe, né? Mas 5,89. Beleza, tá? Potência elétrica. Potência elétrica, ela vai reduzir um pouco porque passa menos vapor por essa turbina aqui, né? Então aqui eu tenho os 93,4, né, que era o mesmo valor de antes, né? Porque aqui continua passando a mesma massa de vapor e aqui agora vai reduzir um pouco o valor, né? Ó, 277,9, né? Então, ó, aqui a gente vê uma redução, 277,9 aqui, tá? Muito bem, mas, porém, né, como eu pré-aqueço a água, o consumo de combustível aqui, né, vai reduzir, né, a sua potência associada também. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 782,7, né, vamos ver quanto que era antes, né, era bem maior, né, então 782,7, tá? E o outro lá é quanto? Esse que vai passar uma massa de vapor um pouco menor, né? Então vai ser um pouco menor, 109,1, né? Então aqui eu tinha 136, vai para 109,1, tá? Muito bem, tá? Então o que que a gente nota aqui, ó? Comparando com o Rankine com reaquecimento, a potência ela reduz, tá? A potência elétrica.
porém a potência associada ao combustível ela reduz também. Que é o mais importante aqui, ó? De 33 ele foi para 34%. Aumenta o rendimento, porque no final das contas é o quanto gera de energia por consumo de combustível. E óbvio, né, o combustível necessário, antes era 106,97, agora é 87,24, né? Sempre lembrando, quilos, né, por segundo de carvão mineral, né, que é o que a gente está analisando aqui, tá ok? Então aqui só vou salvar, né? E aqui está analisado, né, o ciclo de Rankine com aqui é com reaquecimento, com regeneração e com vapor superaquecido, tá? E aqui vocês vão escrevendo, né, as análises de vocês fazendo essas comparações, tá? Eu vou pausar então aqui esse vídeo e depois dou uma continuidade, né? Dou uma continuidade no ciclo ali de Brighton, né? Então, vamos lá.